Olá, amigos do Radião, estamos de volta aqui nesta manhã do dia 13 de novembro. Muito obrigado pelo carinho do acesso. Você que está com a gente aí pelo YouTube, né? Vá se inscrevendo aí, aperta o sininho das notificações para ficar por dentro das informações de todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã, no programa Sinal Aberto, e daqui a pouquinho ao meio-dia também, com mais novidades, mais informações. E agora pela manhã a gente traz para vocês as principais notícias que vão nortear esta manhã de terça-feira. Hoje é terça-feira, dia de sessão da Câmara, e nós transmitimos diretamente da sessão da Câmara, né, da Câmara de Vereadores, o que você vai saber do que está sendo indicado, do que está sendo feito pelos nossos vereadores de São Sebastião, os representantes do legislativo do nosso município e também da região metropolitana, o que acontece também e o que está sendo aprovado também em São Francisco, Candeias, Madre de Deus. São cidades que têm completa influência muito forte para São Sebastião do Passé, de Salvador a Feira de Santana, os municípios que aqui, né, circundam a nossa cidade têm essa influência. A gente passa para você tudo o que acontece. Olha, um relatório da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, ACEPA, do Tribunal Superior Eleitoral, apontou uma série de irregularidades e indícios de omissão de gastos eleitorais na prestação de contas da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro do PSL à presidência da República. A área técnica do TSE pediu que seja concedido um prazo de 72 horas para que Bolsonaro complemente dados e documentação, além de apresentar esclarecimentos sobre as dúvidas levantadas pela unidade técnica. Bolsonaro reconhece dificuldades para aprovar a Previdência. O presidente eleito Jair Bolsonaro reconheceu que há dificuldades em aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. Segundo ele, a avaliação foi feita pelo economista Paulo Guedes, que assumirá o Superministério da Economia e que está à frente das principais negociações sobre o tema. Bolsonaro e Guedes se reuniram nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. MEC anula a questão de matemática do Enem após repetição. O Ministério da Educação anunciou que uma questão de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio Enem será anulada. O MEC constatou que a mesma questão já havia sido aplicada no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Capacete de Hamilton em Interlagos foi criado por brasileiro. Com homenagens a Ayrton Senna e ao Brasil, ele era fã de Ayrton Senna, né? O designer Raí Caldato desenvolveu alterações a pedido do piloto da Mercedes, já com 5 estrelas. Foi uma base do desenho usado neste ano, com um leve aperfeiçoamento, porque há uma limitação do regulamento de não mudar tão radicalmente ao longo do ano. Para o Grande Prêmio do Brasil, eles fizeram a aplicação das 5 estrelas já em um ensaio do que pode aparecer para o ano que vem. Como a corrida seria em Interlagos, foi pedida uma homenagem ao Brasil e algumas referências a Ayrton Senna, explica o design. Circula nas redes sociais imagens que seria de Adélio Bispo de Oliveira, responsável por atentado contra o presidente eleito Jair Bolsonaro em setembro, ao lado do petista como ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A checagem constatou que a imagem é falsa. Onyx diz que tem vários nomes para o meio ambiente. O ministro extraordinário Onyx Lorenzoni disse que o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro tem vários nomes para o Ministério do Meio Ambiente e já definiu uma linha de atuação. Segundo o ministro, Bolsonaro deve receber um pré-estudo sobre a área. De acordo com ele, o nível de preservação das matas brasileiras é superior ao verificado em outros países. Ainda na segunda-feira, num aparente descuido, Onyx referiu-se ao advogado Gustavo Bebiano como futuro ministro. O Santos perdeu por 1-0 para o Chapecoense na noite desta segunda-feira no Pacaembu pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe desperdiçou nova chance de entrar no G6 e deu uma empurradazinha boa para o Vitória continuar na zona de rebaixamento.
Marquezine defende Cláudia Leite após assédio no SBT. Bruna Marquezine se uniu ao grupo de famosas que demonstrou apoio na web a Cláudia Leite depois de a cantora afirmar ter se sentido constrangida com a declaração de Silvio Santos no Teleton. Ao vivo, o apresentador não quis abraçar a cantora, alegando que ficaria excitado por conta do figurino. Gente, eu fico olhando assim. Esse tipo de assédio do Silvio Santos, ele faz isso constantemente, gente. Faz isso constantemente. E é inaceitável para uma mulher casada como Cláudia Leite realmente, né, não ficar à mercê desse tipo de exposição, até ridícula, até pela idade do Silvio Santos, que também deve ser, né, respeitada, não relevada, mas respeitada, né? E Silvio Santos é um apresentador, ele tem visto hoje em dia esse tipo de sentido até esse tipo de apresentação, né, nas TVs, hoje das mulheres bonitas, elas querem apresentar corpão, o sensualismo, né, e a sensualidade, mas isso é na arte, é na forma de se apresentar. E na hora de falar, na hora da abordagem, tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. Cláudia Leite é uma mulher que se respeita, é uma mulher que tem um profissionalismo fantástico, né? E ela procurou se saiu bem, né? Ficou constrangida e há agora um movimento nas redes sociais, na internet, com as mulheres e alguns homens também, né, apoiando Cláudia Leite. Mas que isso pode, esse mal entendido, né, possa ser esclarecido. O Silvio Santos provavelmente já deve ter ligado para ela para pedir desculpas. Ela, né, já expôs o que ela sentiu no momento, o que ela passou naquele momento. E a gente tem que, na verdade, buscar respeitar as mulheres e um artista como Cláudia Leite. De alguma forma a gente tem que tentar vislumbrar ou visualizar em que os tempos são outros e a gente precisa realmente ter um certo respeito. Ok? Vamos a mais informações aqui pela sua programação Sinal Aberto, programa das 7 da manhã. O presidente eleito Bolsonaro volta a Brasília nesta terça-feira para discutir a reforma da Previdência e se reunir com o presidente de 3 tribunais superiores. E ontem, o vice-presidente eleito, general Mourão, ele deu uma entrevista, né, à Globo News. Ele falou do reajuste, né? Michel Temer terá de vetar o reajuste de 16,38% aos ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovado pelo Congresso. Ele disse que não vê que é uma questão de pressionar o atual governo para vetar. Ele afirmou que o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal não permite que se assine aumento nos últimos 180 dias de governo. Então, ele acha que, por lei, o presidente Michel Temer terá de vetar. Ao jornalista Roberto Dávila, na Globo News, Mourão disse que a vitória da chapa não é a volta dos militares ao poder. Tanto o Bolsonaro quanto o vice, eles são eleitos como cidadãos. O anúncio, agora vamos falar sobre o Enem 2018, que é assunto de 2 semanas praticamente, né? O anúncio do Ministério da Educação de que uma questão de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2018 será anulada por já ter aparecido em outro vestibular não afeta nem os candidatos que acertaram a questão, nem os que erraram. Segundo especialistas, o motivo é a própria metodologia empregada pela teoria de resposta ao item. A questão anulada deixa de existir e o cálculo da nota é feito apenas com base nas demais 33 questões. Em 4 anos, o ex-procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes, recebeu 7.200.000 reais em propinas, de acordo com investigações do Ministério Público Estadual. Ex-procurador foi preso na quinta-feira por determinação do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro.
Nem só de novidades vive um salão de automóvel, né? Aí está apresentando agora o Salão do Automóvel. É, gente, está se desmembrando aí o Campeonato Brasileiro, né? E agora a expectativa aqui na Bahia é que Gilberto está treinando para ficar à disposição para o duelo contra o Ceará. Com a permanência na Série A praticamente encaminhada, o Bahia deve ganhar um grande reforço para o duelo contra o Ceará nesta quarta-feira, às 20 horas, horário da Bahia. Na Fonte Nova, fora da equipe desde o triunfo sobre o Botafogo, na 30ª rodada do Brasileirão, o atacante Gilberto treinou normalmente nesta segunda-feira e está à disposição de Ederson Moreira. Na representação do elenco, um dia depois do empate de 2-2 com o Vitória, no Barradão, Gilberto foi a grande atração junto com os reservas. Ele participou de uma atividade de ataque contra a defesa e logo depois de um coletivo promovido pelo técnico tricolor. O retorno do camisa 9 acontece em um momento importante do Bahia na temporada. Autor de 8 gols no Brasileirão e 9 na temporada, Gilberto tem média de 0,43 tentos por jogo e é de longe o mais letal entre os atacantes do esquadrão. A prova disso é que 2 dos 5 gols marcados pelo Bahia nos 5 jogos em que o centroavante ficou fora, apenas 2 foram feitos pelos homens de frente. Cleiton de pênalti contra o Corinthians e Elber no triunfo sobre a Chapecoense. No período, Edgar Júnior e Júnior Brumado se revezaram na tentativa de comandar o setor de ataque do esquadrão. Os dois, no entanto, passaram em branco. Contra o Vitória, Brumado foi o escolhido para começar a partida e acabou desperdiçando 2 boas oportunidades de gol do time. Ederson Moreira minimizou as chances perdidas. Se diminuir um pouquinho a marra de Correia, eu tenho certeza que o Brumado vai conseguir marcar o seu gol. O ditado levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima nunca foi tão utilizado na Toca do Leão quanto em 2018. Na segunda-feira, e um dia após empatar o clássico com o rival, Bahia, por 2-2 no Barradão, o elenco rubro-negro voltou aos trabalhos de olho no esporte. Adversário desta quarta-feira, dia 14, às 20h45 no horário da Bahia, na Ilha do Retiro, no Recife. Sem tempo para lamentações, o técnico João Bussi tem problemas para resolver. O principal deles que está no ataque, né? Vice-artilheiro do Leão e no Brasileirão, com 5 gols, um a menos que Neilton, Léo Ceará vai desfalcar o time contra os pernambucanos. Ele recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão na partida. Foi o melhor jogador em campo no Bavi, Léo Ceará. E é realmente lamentável esse desfalque pelo próprio atacante, que vive bom momento. Nos 2 últimos jogos, o Léo marcou 3 gols, 2 no clássico contra o Bahia e 1 no empate por 1-1 com o Lanterna Paraná em Curitiba. Se a juventude de Léo Ceará estará em falta na Ilha do Retiro, a solução para o Leão pode estar na experiência de André Lima. O atacante de 34 anos é o segundo que mais marcou gols entre os jogadores do atual elenco. Ao todo, são 9 tentos na temporada. Ele fica atrás apenas de Neilton, que tem 20, e Denilson, que balançou as redes 11 vezes antes de deixar a toca e reforçar o Atlético de Minas Gerais. Essas são as informações do dia de hoje, aqui pelo Radião. Você que fica ligado com a gente. Agora há pouco, a Polícia Federal já está na rua com a Receita Federal investigando a fraude de 393 milhões em importação. A Polícia Federal e a Receita Federal foram às ruas de Salvador na manhã desta terça-feira. De acordo com a informação, a ação tem como alvo fraudes em importação. A operação visa o cumprimento de 7 mandatos de busca e apreensão em Salvador e Belo Horizonte. A estimativa é que a fraude tenha causado um prejuízo de mais de 390 milhões ao erário. Na capital baiana, os policiais e agentes da Receita estiveram em uma loja na Cidade Baixa. Ainda segundo informações da emissora baiana, a TV Bahia, a fraude foi descoberta depois que foram apreendidas 4 toneladas de produtos no aeroporto de Salvador. Na caixa estava escrito que se tratava de máquinas cortadeiras, mas
Quando os agentes de fiscalização abriram, perceberam que o conteúdo era celulares de alto valor, computadores, suplementos alimentares, equipamentos médicos, drones, dentre outros. O bicho está pegando aí, viu? A gente está aqui acompanhando, aqui pelo radião.com. Você fica ligado com as informações dessa terça-feira, dia 13 de novembro. Daqui a pouquinho nós voltamos ao meio-dia com muito mais informação para você. Fique com a gente.